Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, olha só, Thiago Mendes, né? Thiago Mendes, voltando para o São Paulo, gente. Impressionante, né? Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. O Thiago Mendes é um jogador que tem mandado muito bem, está no Al Rayyan, é um jogador que tem mercado, em teoria tem muito mercado ainda no futebol do Oriente Médio, né? É um jogador que teria mercado na chamada Europa de baixo clero, que é aquela tal da Europa, né, dos times de médio porte do futebol da Espanha, alguns times de Portugal, alguns times da França, alguns times, enfim, como foi inclusive o Lille, né? Ele teria condição de jogar em uma dessas equipes, numa equipe de outros países europeus também. Então, o Thiago Mendes é um jogador que teria um mercado aí, né? Por que ele está voltando para o Brasil neste momento, né? Eu acho que dá para entender perfeitamente qual é o motivo pelo qual está voltando para o Brasil. Temos pelo menos dois motivos importantes aí que permeiam essa volta do Thiago Mendes para o São Paulo, já que ele tem, de certa forma, um bom mercado lá no futebol europeu, né? Então, a gente vai agora aqui nesse vídeo traçar alguns comentários sobre o Thiago Mendes, a qualidade do seu jogo, como é que ele está jogando, por que ele voltou para o Brasil, por que ele está voltando para o Brasil, enfim, tudo isso antes, né? É só chamar a sua atenção aqui, né, para algo muito importante aqui para o nosso trabalho, que é o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, né? Para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, a 1xBet é uma gigante do mundo das apostas, né? Chegou aí há um bom tempo aqui no mercado de apostas aqui no Brasil, né? É uma casa de aposta tida como a mais confiável do mundo lá na Europa, é uma casa de aposta, enfim, que não se envolve com polêmica. Eu diria para você que se você curte a aposta esportiva, não tem por que você não conhecer a 1xBet. Para tanto, utilize o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional 1xJosa, que vai te permitir ter um bônus de até R$3.000, R$3.000 no seu primeiro depósito, tá bom, gente? Então, se você curte a aposta esportiva, use o link, portanto, que está no comentário fixado, cadastre-se e coloque o código promocional 1xJosa. Fechou, gente? Ok, muito obrigado. Falamos então sobre o Thiago Mendes. Ele está com 32 anos, ainda é um garoto, está num momento muito importante da sua condição física, né? É um jogador que andou a sofrer lesões aí nos últimos anos, né? De certa forma, em alguns momentos, isso enfraqueceu muito o Thiago Mendes e mostrou que ele precisa muito, né, da sua condição física para jogar. Tem um jogador que consegue rapidamente voltar das lesões e rapidamente consegue jogar bola, consegue voltar ao seu nível competitivo. O Thiago Mendes é um jogador que precisa estar numa forma física muito elevada para que o seu futebol se desenvolva muito bem dentro de campo, né? Sem essa boa condição física, o futebol dele deixa um pouco a desejar, mas, assim, ainda que não muito, mas fica muito distante daquele Thiago Mendes quando ele está numa boa condição física, tá? O Thiago Mendes, ele melhorou muito o seu jogo uma vez que ele foi para a Europa, né? Ele passou a atuar, inclusive, nas posições ali mais retraídas, até mesmo em algumas situações foi colocado como zagueiro. É um jogador que pode atuar pelo setor direito ali da zaga, setor esquerdo da zaga também, se precisar. É um jogador que tem condição também de atuar um pouco mais à frente como um volante, evidentemente, hoje, muito mais segundo volante do que um primeiro volante, mas é um jogador que tem condição, sim, de ser um volante de infiltração, ainda demonstra velocidade para sair do campo de defesa, progredir para o campo de ataque como um fator surpresa, né? É um volante que tem condição também de ser colocado como armador um pouco mais à frente, né? Como um camisa 8, digamos assim, quase um camisa 10, ou seja, o Thiago Mendes oferece múltiplas possibilidades para o técnico Luiz Soberdia, que ele, em teoria, já conheceu com a visita que ele fez ao centro de treinamento do São Paulo, né? Então, o Thiago Mendes pode ser, eventualmente, numa situação complicada, ser colocado como zagueiro nas duas posições, ele pode ser colocado como camisa 5, ele pode ser pensado como camisa 8, ele pode ser pensado como camisa 8 para 10, né? E ele tem feito todas essas funções muito bem, né? O Thiago Mendes é um jogador que, quando precisa, usa o drible para conseguir sair das situações difíceis, mas ele, sobretudo, é um jogador de controle do jogo. É um jogador para controlar o jogo. Vamos combinar que o São Paulo precisa muito desse tipo de jogador, sobretudo para o São Paulo do Superdia, né? A gente viu agora com a ausência do Pablo Maia, como o São Paulo sentiu falta de um volante que tem ali,
que exerça uma espécie de controle sobre o jogo, né? Um volante que não que pegue a bola e tente chegar ao campo de ataque necessariamente, como é o caso do Alisson, mas um volante que consiga, por exemplo, entender melhor a temperatura, saber progredir, a hora de ultrapassar, né? A hora de ficar, a hora de recuar, retroceder, de ir para um lado do campo, de, se for o caso, ir para o outro lado do campo. Então, essa condição do volante, você tem no Pablo Maia hoje um jogador que você não tem você não encontra em outros jogadores do São Paulo, né? O Thiago Mendes é esse jogador, né? Jogador que consegue entregar esse tipo de jogo, né? O jogo que pratica hoje o Pablo Maia. Com isso, o Pablo Maia, evidentemente, que pode até receber uma proposta e ir embora do São Paulo nessa janela, né? A gente não sabe, na próxima janela europeia. Agora, independente do Thiago Maia estar a sair ou não, o São Paulo tem que se comprometer em buscar um reforço importante no mercado. Eu diria que repatriar o Thiago Mendes é algo muito relevante do ponto de vista de como pode ficar essa equipe do São Paulo, o Thiago Mendes jogando sob a batuta de um Luiz Sobeldia. Pode chegar, gente, e não funcionar. Pode chegar e não jogar bem. Pode chegar e não dar certo. Agora, pode chegar e dar certo. E se der certo, na minha opinião, pode dar muito certo o Thiago Mendes, tá? Só deixando claro, ele tem 1,77 m de altura, mas o Thiago Mendes, se há uma grande qualidade do jogo dele, é essa capacidade que ele tem para o combate no jogo aéreo. Então, defensivamente, ele manda muito bem no jogo aéreo. Agora, é um jogador que também faz muitos gols de cabeça, tá? Na área, em cobrança de falta, tal. É um jogador que sempre se apresenta ali para o cabeceio e guarda muitas bolas na rede dos adversários, né? Então, o Thiago Mendes é, de fato, um jogador que vai entregar um enriquecimento tático e técnico para esse time do São Paulo, como poucos outros reforços poderiam entregar neste momento, né? Então, apesar de ser um jogador que precisa muito de uma condição física elevada, de ser um jogador que já está há muito tempo fora do país, eu diria para vocês que é muito importante, que ele pode dar muito certo no São Paulo, por isso seria muito importante a sua contratação. Se ele tem tanta janela lá na Europa, por que na Europa, no Oriente Médio, por que ele resolveu voltar para o Brasil? Dois são esses motivos, na minha opinião. O primeiro motivo é a possibilidade dele poder, caso jogue muito bem, voltar à seleção brasileira, ir para a seleção brasileira, né? Porque o Thiago Mendes, ele sequer é notado pelos técnicos da seleção, não foi notado pelo Tite e tampouco é notado neste momento pelo Dorival. Se ele volta para um time como o São Paulo, ele começa a jogar bem, evidentemente que ele vai cair novamente ali, pode cair no interesse do técnico da CBF, né? Por quê? Porque ele estaria jogando muito bem num clube, nos principais clubes do Brasil, mandando muito bem no futebol brasileiro, né? Então eu tenho para mim que essa é uma das razões pelas quais o Thiago Mendes quer voltar para o futebol brasileiro, né? E neste caso, nada como o São Paulo, né? E aí a segunda razão pela qual eu acho que ele quer voltar também, porque é o São Paulo. E o São Paulo oferece muito mais do que outras equipes, uma certa situação confortável para o Thiago Mendes. Se de fato ele quer chegar para o Brasil, voltar para o Brasil, para jogar muito bem, a ponto de até ser visto como um potencial convocado para a seleção brasileira, se há um clube que pode oferecer essa situação para ele, é o São Paulo. Então aí tem muita coisa que se casa. Tem a admiração e o carinho que ele tem pelo São Paulo, tem a possibilidade de ele voltar para um clube como é o São Paulo, que dá para ele essa condição, tem também a condição de ser treinado por um técnico muito importante que pode ajudá-lo muito também. Tudo isso aí se casa, e tem um amor e um carinho pelo São Paulo. Tudo isso se casa para que o São Paulo seja a equipe ideal para o Thiago Mendes, de tal sorte que eu diria que tudo isso também trabalha para uma outra questão muito importante, que é a adaptação do jogador, que estaria voltando para a sua casa. Então, nesse sentido, acho que também nesse sentido, eu acho que a contratação poderia ser muito interessante. Como eu disse, pode chegar, pode não funcionar, pode dar tudo errado, mas pelo que joga o Thiago Mendes, pelo que jogava mesmo o Al Rayyan, né? O que ele vem jogando, olha, eu diria para vocês que é um jogador muito acima da média. Muito mesmo, né? Mas muito, muito acima da média. Independente do São Paulo perder ou não um Pablo Maia, né? Com essa janela, a chegada do Thiago Mendes, ela é muito importante. E digo mais, dá para a gente pensar uma dupla ali de volante com com o Pablo Maia e o Thiago Mendes, eu diria para você que isso é possível sim. Dá até para pensarmos sobre essa possibilidade caso o Pablo Maia não saia do Brasil na próxima janela. Se ele sair, a gente teremos o Thiago Mendes ocupando sua posição e teríamos ali um outro volante para fazer esse trabalho, que pode ser o Alisson ou pode ser Luiz Gustavo ou mesmo o Bobadilha. Então, em teoria, gente, para mim, essa é uma enorme contratação do São Paulo, caso realmente ela se conclua. Vamos ficar na torcida para que aconteça, porque o São Paulo precisa sim reforçar esse setor da sua equipe, até porque pode perder jogadores importantes, como também tem perdido em alguns momentos por causa das lesões. Então, em teoria, na minha opinião, grande contratação do Tricolor, caso ela se concrete, a do Thiago Mendes. Tá bom, gente?